dia! Bom Estamos dia. aqui novamente, né, para o nosso bate-papo. Sim. Eu sou a doutora Regina, advogada, trabalho com família e sucessões, e a minha colega a doutora Silvana. Isso, eu trabalho com família e direito da mulher. Então, Regina, como é que vai ser o papo hoje? Vai começar por mim? Vamos começar por você. Qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje, doutora, é alienação parental. Alienação parental, eu faço muito nas minhas ações de família, dentro do processo de guarda, né, doutora? A gente faz muito isso, né? E existe a alienação parental, que é a indenização com base na Lei 12.318 de 2010, não é isso? Que é toda uma questão é a indenização mesmo, é a base, é a fundamentação da lei, né? E quando a gente trabalha dentro do nosso processo de família, a gente trabalha com a tese, né? Com o fato, né? Isso é o juridiquês, que não vê o caso aqui, né? Então, assim, eu vou contar um caso, sim, né? Que eu peguei agora no escritório, e é um caso, assim, muito atípico. Não é atípico, é um caso que está acontecendo muito, que as pessoas, elas acham que não pode ter alienação parental nesse caso em questão. O que acontece? Me procurou uma moça, uma pessoa, e ela já tem 50 anos, vai completar 50 anos, doutor. E ela nunca foi reconhecida pela família, assim, nunca foi aceita, na verdade. Ela recebe uma pensão mínima, né? Porque na época foi ajuizado uma ação e ela recebe. Mas ela nunca foi reconhecida, nunca foi visitada pelo pai. Ela sempre sofreu abuso psicológico, porque é de uma família. O pai é de uma família rica e ela foi um erro na época, foi uma filha fora do casamento. E ela me procurou. Então eu expliquei a ela, sim, que ela achava que não podia, né? Ela vive uma vida miserável. Com relação à vida do pai, sim, né? Sim, dos outros irmãos. Sim. Então ela me perguntou e eu orientei que sim, que ela pode entrar com alienação parental. E expliquei que a lei ela não prescreve, né? Porque é uma questão psicológica, Isso. Né? E o escritório vai entrar com essa ação. O que a senhora acha? Pronto. E assim, é um tema que as pessoas ainda resistem muito, né? As pessoas não querem. Acredito que por falta de conhecimento, por não ser um guarda, visita, né? Divórcio, é muito comum, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar. Alienação parental não, né? É um tema bastante novo ainda, digamos assim, para o dia a dia das pessoas. E é interessante porque, por exemplo, acontecem esses fatos às vezes de ser um filho fora do casamento, que o pai não quer registrar para não desagradar a esposa, não desagradar os filhos do casamento. Mas, além do reconhecimento da paternidade não ser complicado, né? Isso, não é. Não ser complicado, existe uma possibilidade de ele fazer isso até por testamento. Sim. Muitas pessoas não conhecem que pode haver o reconhecimento de paternidade por testamento. Isso. Né? É uma coisa, se ele tem medo, tem receio de revelar em vida aquele filho fora do casamento, mas ele pode deixar isso, digamos assim, né? Isso. Acertado, resolvido no testamento. E um outro cuidado também que é importante que a pessoa tenha no testamento é não cair na ilusão de que doando tudo para os filhos em vida, ele vai excluir aquele filho fora do casamento. Não existe. Porque aí vai ser anulado esse testamento, o trabalho foi em vão. Isso. Gente, e assim... E tem um testamento cerrado, né? Isso, que é um testamento... Como que é? Mas você tem que entrar com uma ação de abertura de testamento. Um problema que as pessoas também questionam. Por que eu tenho que entrar com ação de abertura de testamento se eu tenho que entrar com ação de inventário? Trâmites, burocracia, né? Mas vai cair na mão do mesmo juiz. Né? É o mesmo juiz que vai apreciar. Mas é o que a lei diz, que exige, seja uma ação separada. Então tem que ser. Isso. Às vezes a família tem muitos bens e
vendem os bens sem ter o devido processo legal, ou seja, sem ter o testamento, isso, né, doutor? Já aconteceu alguma coisa parecida no teu escritório? Pior que acontece. O pior que acontece. Aconteceu, inclusive, recentemente. Sério? Um espólio, né? Uma família, os pais deixaram 7 filhos Uhum. e uma pessoa, um dos herdeiros, vendeu bem sozinha. Nossa. E o que me chama muita atenção é que o comprador não era uma pessoa leiga, era uma pessoa acostumada a fazer grandes contratos, a fazer grandes negócios. Empresário. Um empresário. E o valor de um imóvel não é um negócio pequeno, né? A compra de imóvel tem um valor considerável, que aí é a importância de quê? Eu não preciso contratar um advogado para comprar um imóvel, mas, né? Mas a importância de ser bem orientado, não é verdade? O empresário não ter um advogado, não ter uma assessoria jurídica, gente, tem muitos que nos procuram. Isso. E a gente vai atrás de... Agora você vai desfazer os nós, né? Como a gente fala no comum, não é? Exatamente. E a dor de cabeça. Quanto é o preço de um advogado, né? E sem falar que quando você vai desfazer o nó, você vai gastar mais. Exatamente. Né? Não é o caso seu, exatamente. Né? Isso é isso. Às vezes, nessa questão dos imóveis, né, que a doutora falou agora, o que custa uma empresa, o custo de uma assessoria, de um escritório, ou que seja de um advogado, naquela empresa não tem preço. Exatamente. Não tem preço, né? E algumas pessoas, elas têm a ilusão de dizerem assim, eu fui no cartório e aconteceu tudo bem. Gente, mas o cartório, dependendo do procedimento que vai ser feito lá, ele não vai ler tudo que chega lá, não vai dizer para você tá certo ou errado, não. Eu chego lá com um reconhecimento de firma, ele reconhece a assinatura, ele vai ver, a preocupação dele é ver se a assinatura é verdadeira, é o trabalho do cartório. Isso. Ele não vai lhe dar consulta gratuita de conhecimento jurídico. Não é verdade? De forma nenhuma. Então, assim, principalmente para grandes negócios, com um valor, um custo alto, né? É muito importante. Contratem um advogado, façam uma consulta. Isso. Não arrisquem, né? Evitem a dor de cabeça no futuro. Isso é muito importante. Essa moça que me procurou, ela me autorizou a falar, ela sabia que eu ia fazer esse vídeo hoje. Eu vou entrar, inclusive, na questão dos bens. Por quê? Porque ela sofreu todo tipo de agressão parental. Desde a infância até agora, entendeu? E o que acontece? A mãe dela teve uma certa culpa, porque ela não queria, ela usou, o que ela fez? Ela não queria que ela conhecesse o pai, porque ela tinha medo de perder a filha, ela não tinha, e ela usava de artifícios para dizer que o pai era ruim, que era mau, entendeu? Mais uma alienação parental por parte da mãe. É verdade. Né? Que se na época esse pai quisesse mesmo regularizar a situação da filha, que agora ele vai ter que regularizar de uma forma ou de outra, isso. Ele tinha entrado com a questão parental da mãe que ela fez. Isso, né? Exatamente. Ela usou o psicológico também, ela foi abusada dos dois lados, ela foi abusada psicologicamente, não fisicamente. Ela disse não, ela foi muito mais psicologicamente, sim. Ela hoje toma remédio, ela controlada, essas coisas. Né? Isso é muito, muito complicado. Né, e gente? aí, nesses casos, vem a importância da perícia psicológica, não é isso? Sim, a perícia psicológica é a base do julgamento do juiz, né? Quer dizer, é a melhor, né? E a perícia tem, como é que você... doutora, como é que eu provo? Através de documental, a prova oral, né? Isso. As mídias sociais que hoje está... Todo mundo posta, né? É verdade. A gente é levado em consideração pelo juiz. Isso. E a melhor prova, que é a perícia, né? Ou a perícia apresentada pela própria parte, no caso da advogada, ou feito pelo juiz, né? Providenciário. Exatamente. Isso, então, que é fundamental. Não é difícil de fazer a comprovação da alienação parental, gente. É tão simples. Procura um advogado de família. Isso, e aí a importância do advogado
está bem orientado, está bem especializado nessa área. Sim, advogado especializado no caso dela, né? Não tem, assim, boa parte das pessoas que atuam em outras áreas, né? Isso. E pegam um caso esporadicamente, né? Que não tem o costume, não tem o trato nessa área. Geralmente eles não sabem como Não agir conduz. Né? Numa perícia, eles não sabem como agir naquela avaliação que é feita, inclusive, na residência das partes, não é isso? Não, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas é diferente, não é? Quando você conhece um pouco daquele assunto, né? Quando você se especializa. Aí está a especialização que nós fizemos, né? Que a gente se dedica. A gente vai, dá para fazer, mas a sua área é aquilo, é direito de família, direito de sucessões. Onde aqui você chega, você resolve. Exatamente. Você não fica correndo atrás de ligar para a colega, isso que a gente sempre faz, quando não, né? Aqui você resolve. Tá bom? Exatamente. Nós tivemos um caso parecido no escritório, que era justamente o contrário, né? O meu cliente era o acusado de alienação parental. Sim. E ele tinha contato com os filhos uma vez por ano. Uhum. Só uma vez por ano ele queria visitar os filhos, porque ele não morava perto dos filhos, e a mãe botava empecilhos. Alienação parental. A mãe muda de endereço. Teve esse caso, não foi? Mudou de estado, não informou o novo endereço. A alienação parental. Entendeu? Exatamente. A mãe fala, olha, teu pai não vale nada, teu pai é ruim, teu pai é malvado. A alienação parental. Outra coisa, alienação parental não é só pai e mãe, não. É avô, é tio, né? É a família em si. É o representante legal, também pode fazer uma alienação parental, né? Nós conseguimos judicialmente até que o juiz determinasse que quando a criança que ela alegava estar doente não pudesse participar da visita, que essa visita fosse feita por videoconferência. Chamadinha de vídeo no WhatsApp, né? Conversar poucos minutos. Até nisso a gente teve dificuldade. Pois é. Até essa parte era descumprida. Mas e são pessoas esclarecidas que fazem isso. A gente acha que não tem. Mas são pessoas esclarecidas, que acham que não é. Com nível superior, que tiveram boas escolas. Mas infelizmente não é questão de conhecimento, né? Vem muito psicológico. E eles acham, pelo menos nos meus casos, que não vai ser descoberto sim, através do psicólogo, de um laudo especializado com relação a isso. Não tem como a prova não ser analisada e muitas vezes aceita pelo magistrado, não é isso? E, inclusive, doutora Silvana, eu sei que a senhora tem uma boa parceria já com psicólogos, né, que trabalham nessa área, mas eu sofri um pouquinho de conseguir profissionais especializados nessa área, porque a gente tem muitos psicólogos, mas tem, assim, você procura, eu trabalho só com autismo, eu trabalho só com determinado tipo, né, de doença. É difícil, né? Eu trabalho com essa área, né? Mas eu tenho E quando a gente acha, a gente agarra. Não quer soltar. Não quer soltar mais, né? É verdade. Nunca deixar ela fugir. Escapar. Né? Isso é verdade. Ajuda bastante. Como elas ajudam. E as que trabalham diretamente com o juiz são maravilhosas, né? As meninas que fazem, que levam os laudos, né? São fantásticos. Eu nunca tive nenhum problema. Mas é isso, né? E aqui no Ceará a gente tem um projeto no TJ que é pouco conhecido. Ele é usado mais para casos assim de famílias de baixa renda, mas que devia crescer demais aquele projeto. Devia crescer demais, que os juízes encaminham. Está me fugindo o nome agora, mas o juiz é como uma perícia familiar em grupo. Está me fugindo o nome do projeto. Mas esse projeto tem dentro do fórum, exatamente, né? Na sala de harmonia. Mas aquilo devia crescer demais. Devia crescer. A sala de harmonia devia ser usado por praticamente... Melhorou eu muito. Vou colocar
nos comentários o nome do projeto, porque é um projeto muito útil, tem muito resultado. E as pessoas, às vezes, querem continuar frequentando, fazer aquela terapia em grupo, querem continuar frequentando mesmo depois de terminar o caso, né? É muito bom, torna a convivência muito saudável. É muito bom. Eles colocam os pais e as crianças que está sendo estudado o caso de alienação parental numa terapia como se fosse assim, numa avaliação como se fosse uma terapia de grupo, né? É muito legal, porque aí a psicóloga observa a convivência daquela criança perto dos pais. E né? assim, não é só o disse-me-disse. Isso. Né? E com relação ao custo, a doutora que trabalha no inventário, o custo não é alto, né? Ou de certa forma, tem a tabela da OAB, mas como que faz? E assim, o custo acompanha o padrão de vida, não é? Tá ótimo, então. Porque dependendo do tamanho do patrimônio, também tem o... Isso. Né? Não existe aquela... Ah, meu Deus, eu só contrato advogado se eu puder pagar. Isso, é onde eu quero chegar, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. As pessoas têm muito medo de perguntar, né? Pergunta primeiro, né? Vai que dá certo. Né? Tem advogado, que eu não sei se é o seu caso, mas tem advogados que eles fazem, tipo assim, da avaliação do bem, você paga ao final, um percentual, uma parte, não é isso? Tem gente que prefere pagar parcelado, adiantado, vai muito de acordo com o padrão de vida das pessoas. Mas tem famílias que realmente naquele momento não tem como. Às vezes acontece, como já chegou aqui no escritório, que o falecido acabou de ter muitos gastos porque estava tratando uma doença grave. Sim. E a família está por aqui de dívida, de cartão de crédito, de remédio, de internação, entendeu? Sim. Então, a gente negocia, a gente faz um contrato. Tem que entender o outro lado, né? Assim como também tem que entender que a gente precisa ser remunerado para trabalhar bem, né? Isso. Senão a gente não consegue trabalhar. O advogado de família, eu acho assim, na minha opinião, né? Em particular, o advogado de família, assim como também o advogado de sucessões, que é uma coisa, junta... Totalmente ligada à outra. Anda de mãozinha dada. Isso. Então, assim, passa a fazer parte da família. Exato. Passa a gente, eu particularmente, eu trago abraço. Exato. Como se fosse, porque geralmente as pessoas que nos procuram, elas já vêm muito debilitadas psicologicamente, existem brigas internas, a questão do inventário, existe desunião. Olha, acontece, mas é muito difícil aquele cliente que chega e diz assim, olha, eu estou bem, doutora, tá tudo bem, vamos... Eu, pelo menos, acho que eu não tive nenhum até hoje. Sempre vem com o psicológico abalado, e a gente acaba abraçando, né? Essa é a minha paixão pela área de família, sabe? Né? E a doutora também, que eu já conheço, eu sei. Principalmente no caso da sucessão, quando vem de duas famílias, por exemplo, o falecido tinha uma ex-esposa com filhos e uma atual esposa com filhos. Isso. Aí, além daquele abalo emocional de ainda ter acabado de ter perdido o parente, né, o ente querido, isso, ainda tem a briga financeira. É como o divórcio, né, que eu faço, o divórcio, a separação, a pessoa já vem abalada, você tem que ser psicóloga para tentar amenizar, porque a pessoa já vem, principalmente a mulher, que eu também trabalho nessa área da defesa da mulher, dos direitos. A mulher, ela vem muitas vezes agredida, ela vem com Maria da Penha, ela vem, nossa, a gente tem que desatar tudo que é nozinho, então tem que ter um amor, tem que ter amor a esse lado do direito, tem que ter amor, né? Já peguei um caso recente que uma moça jovem, assim, muito bonita, sabe? Não tinha filhos ainda, teve um final de casamento, assim, bem traumático. E ela disse, eu não vou casar de novo. E você vai casar sim.
você vai se levantar, você vai se cuidar, você vai pra academia, você vai ficar bonita, você vai ficar mais bonita do que já é, uma mulher nova dessa vai recomeçar a vida assim. É isso, A gente não tem pode que se dar uma de entregar psicóloga, não. tem que levantar, porque é a moral, né? Exatamente. Eu tenho um colega que diz assim, não deixa nem a pessoa chorar direito. Não, pode chorar um dia. Um dia pode chorar, se acaba de lágrimas. No outro dia, não. No outro dia você tem que se levantar e começar o processo de superação. Tem que começar a superar aquela dor e pensar nas coisas práticas. A dor nunca vai passar totalmente, né? Nunca vai acabar totalmente, mas tem que superar. Tem que superar, tem que superar. Tem uma frase que alguns juristas dizem que é assim, que a herança é você deixar alguma coisa para os que estão vivos se matarem, né? Assim, que é verdade, né? É verdade. Então, tem que ter um pouquinho assim de estrutura, de autoestima, porque a briga é grande. É como nos meus processos de separação, eu já vi vários juízes falando, promotores, é vida que segue.